Deus, desde já, Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo é a minha bênção, é a sua bênção, é a nossa vida, é a nossa esperança, é o nosso tudo. Ai de nós sem Jesus Cristo, ai de nós sem o nascimento de Jesus naquele dia lá naquela manjedoura, nós estaríamos perdidos para sempre. Olha, isso é tremendo, é maravilhoso. Vamos exaltar a Jesus, vamos dar a Deus toda a glória. E vamos deixar de glorificar o inimigo de Deus, que ele quer que a gente não bata palmas mesmo, que a gente vire o rosto, mas Deus quer que a gente glorifique a Deus pelo Natal. Cada um sabe como vai fazer, né? Na unção do Espírito Santo, na bênção de Deus. Então, só haverá maravilhas, maravilhas para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas. Aleluia. Podem sentar. Podem sentar, depois vocês dão uma olhada no boletim, tem muita coisa boa aí no nosso boletim. Por exemplo, eu quero lembrar logo agora que nós temos o nosso culto de Natal no dia 24, o convite que está meio escurinho, não sei como é que ele vai sair aí, mas tudo bem, a luz que está no meio é que vale. Então, aí está a bênção de Deus. Pegue seu convite e leve, ofereça aos seus amigos e não esqueça de uma coisa extremamente importante. O culto de Natal começa às 8 em ponto e termina às 9 em ponto. É só 1 hora. Dá tempo de você assistir o culto, voltar para sua casa e lá regozijar-se ainda com a sua família, né? É isso que é Natal. Fica preocupado com o presente, o que vai dar, o que vai deixar de dar. Não é por aí, o Natal é aqui. Depois que o culto termina, que a gente sai daqui, meu irmão, se me der só um cafezinho, eu fico satisfeito. Se me der um cafezinho, eu fico satisfeito. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus já veio. Amém? Então, agora observe bem, vê a orientação que está escrita aí no boletim, né? Chega cedo, chegue antes das 8, sente-se no seu lugar, traga a sua família, o quanto possível, sentem-se juntos, pegue uma vela, uma velinha, olha que é L-I, sem H, velinha na porta e entre, velinha eu falei, não é li, não, é linha. Pega uma velinha na porta, entre e sente-se no seu lugar e muito cuidado na hora de acender para não queimar o cabelo de quem está na frente. É muito importante isso. E é um tempo muito bom. Quando o culto acaba, a gente, acabou, que pena, podia demorar mais, mas está na hora de ir embora mesmo, porque você tem que passar o seu Natal com a sua família, com o seu povo e abençoar ali. Amém? Muito bem, olha, para a recuperação tem festa aqui, é uma maravilha também, é uma bênção todo ano, podem ficar tranquilos. Muito bem, no dia seguinte, dia 25, nós temos aqui a cantata do coral. Olha, essa cantata é sempre muito boa, maravilhosa, abençoada. Nós temos aqui uma grande maestrina. Ela não é mais regente só não, ela é maestrina. Ela já fez o curso de bacharel em música, ela já fez o pós-graduação, ela já fez o doutorado e ela não se não fez, vai fazer. Pois mas ela é de primeiríssima linha. Temos que agradecer a Deus. Você vê essa orquestra, esse povo todo, essa maravilha que está aqui na Igreja Peniel. Engraçado. Agora eu vou contar um segredo aqui, viu, Cristina? Quando nós começamos com essa nossa orquestra aqui, eu disse, orquestra, coisa ultrapassada, o que é que esse povo tem na cabeça? Espera. Pois esse negócio ultrapassado hoje está tão abençoado, né? Que até nas favelas o povo está fazendo agora orquestra, minha gente. Uma orquestra da favela lá no Rio de Janeiro ganhou passagem para a Europa. Os meninos,
maravilha, todo mundo usando e abusando da música, mas não é esse negócio que está por aí, não é ruído, não, é música, faz bem. Você pode fechar os olhos, abrir os braços, viajar, amém? Principalmente glorificando a Deus. Então, abençoe a sua orquestra, abençoe a orquestra da sua igreja. Prestigie o coral. Esse povo está aí todo dia, ensaiando, sábado o dia inteiro, durante a semana, alguns, pessoal que vem para a aula, domingo o dia inteiro. Vai ser uma bênção. Venha. Amém? Já comprou passagem? Troca. Troca. Viaja no dia seguinte, depois do culto de Natal. Agora a moda é essa, não? O pessoal resolve viajar no dia de Natal. Pelo amor de Deus, não dá não. Quer ver? Dá uma lida aí nesse artigo das páginas 2, a primeira página. Eu vou pedir, quem pode vir ler aqui, por favor? Um voluntário. 1, 2 e... Pode vir. Natal na igreja. Tudo fala mais forte na igreja. As cores, as luzes, as pessoas, mas principalmente a presença envolvente e singular de Jesus Cristo. O ambiente de sonho, elevo e transbordamente nos dão a sensação real de Cristo aqui. O brilho encantado nos olhos das crianças, a ardente expectativa dos adolescentes, a alegre consciência dos jovens, a singela compenetração dos adultos, abraçada à segurança presente e futura dos mais velhos. Como é bom estar aqui, o melhor de todos os cultos, o mais belo de todos os momentos, o mais sensível de todos os instantes do povo do Senhor. A vida se amplia e cresce, os espaços se alargam, e um perfume indescritível nos transporta aos céus dos céus. A glória de Deus em cada música cantada, a palavra ministrada, o calor do Espírito Santo envolvendo a gente e os sorrisos macios dos irmãos. Vontade de abraçar, de beijar e a toda a gente ia sair dizendo, como Jesus Cristo diz à sua igreja em Filadélfia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Nunca, ninguém jamais esquece o Natal na sua igreja, porque Ele mesmo vem receber os cumprimentos. O culto de Natal acontecerá dia 24, terça-feira, às 20 horas. O que você achou do culto de Natal? Eu acho uma bênção, porque a gente relembra o nascimento de Jesus, eu acho que o nascimento de tudo para a gente é uma vitória, né? Uma bênção, uma conquista, é uma bênção, pastor Reuel. E depois que você casou, tem pouco tempo, o que significa o Natal agora? Olha, depois de casada, eu acho que a gente começa a enxergar as coisas melhores, né, pastor? E o nascimento de Jesus ainda mais, né? Porque o nascimento de Jesus é uma vitória, né? E o casamento mais ainda, né? É uma vitória de Deus na nossa vida. Vale muito a pena. A gente faz uma ceia, né? Celebra o nascimento de Jesus com a família. Fala baixinho no meu ouvido, o que você faz de bom lá? Para o meu marido? É, claro! Tem que ser pro seu marido. Não sei. Você não sabe? O que você faz? Qual é o prato preferido? Ele gosta muito de doce, pastor. Então é igual a mim. É? Tá bom. Faz o culto? Fazemos o culto. Lê a Bíblia. Lemos a Bíblia. Oramos. Agradecemos a Deus pelo ano que passou e pelo que há de vir, né? Pelas vitórias, pelas bênçãos que hão de vir. Né? Porque... então isso é Natal de crente mesmo, não é? Verdade. Parabéns. Amém, Deus te abençoe. obrigada. Dá um abraço nele. Cadê ele? Está trabalhando hoje? Pois. Tá ali. Não vi.
Amém. Glória a Deus. Então é isso que é Natal na igreja. Natal na igreja é isso. É Jesus dizendo para a igreja dele em Filadélfia: eu te amo. Bom, vou parar, senão eu vou pregar a pregação do dia de Natal e aí não vai dar certo. Amém. Glória ao nosso Deus. Muito bem. Então não esqueça, no dia 24, culto de Natal, no dia 25, audição de Natal. E hoje à noite nós vamos ter a apresentação infanto-juvenil, do coral infanto-juvenil, também vai ser uma grande bênção. Não perca. Muita gente hoje trabalhando, shoppings funcionando, comércio aberto, muita gente trabalhando, né? Até 7, 6 horas, 18 horas, né? Até que hora? Então, prejudica muito a igreja. Mas vamos fazer a obra de Deus. Amém? Curve a sua fronte ante Deus um momento, vamos orar. Por favor, encaminhe esse moço aí. Amém. Seja muito bem-vindo. Ou sejam, são 3, né? Vocês, eu desconfio, vocês estão vindo de Sabará. Sabará? Onde? Tá bom. Aleluia, amém, amém. Esse moço estava aqui no dia de ceia, lembra que ele entrou aqui e tal? Voltou. Amém. Deus abençoe você, moço. Amém. Muito bem. Olha, eu quero apresentar a vocês hoje uma pessoa que está na Igreja Peniel esteve na Igreja Peniel há muitos anos, mais ou menos em 1973, 74, por aí, ainda lá embaixo na rua Tamoios e etc. Viajou, foi embora. Depois de muitos anos, nós nos encontramos lá no norte do Brasil. Ultimamente encontramos pela segunda vez, e ele está aqui conosco, o pastor Joel. Eu vou convidar o pastor Joel para vir. Eu tinha dito a ele que ele daria uma pequena palavra hoje. 10 minutos, 10 minutos. Ele fala muito, viu? Por isso que eu limitei. Vocês vão ver, a hora que ele começar, que disparar, eu vou puxar o paletó dele, tenho certeza. Vamos bem. Mas, Joel, como é que você ficou desse jeito, meu filho? Você era tão magrinho, tinha tanto cabelo. O cabelo dele caía por aqui tudo assim. Assim. Era um jovem bonito. Não, agora também não sei, isso aí eu não sei. Não. Mas tá esse moço simpático, forte, abençoado, está fazendo a obra de Deus norte do Brasil. Trabalhou com crianças, etc. Joel, vamos lá, que o tempo é curto. Até meia-noite é tarde, depois de meia-noite é cedo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter enviado a Jesus Cristo e agradecer a Jesus Cristo por ter enviado o Espírito Santo e agradecer o Espírito Santo por ter erguido, vocacionado este homem ao ministério que nos resgatou das trevas para a luz. Porque verdadeiramente o pastor Reuel, quando surgiu em Belo Horizonte, quando Cabral descobriu o Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal as suas impressões. Mas ninguém perguntou para o índio qual era a impressão do índio. Pero Vaz achou tudo legal, tudo diferente, a comida, as batatas e os pássaros, a cor da pele
ninguém perguntou para o índio o que ele estava achando daquilo tudo. Quando se fala de Peniel em Belo Horizonte, esse movimento que se iniciou, onde os jovens estavam andando de um lado a outro, buscando alguma coisa, havia um movimento em Belo Horizonte que era o festival de Woodstock, droga, sexo e rock and roll. Era muito bolinha, né? Chamava bolinha na época, muito xarope, muito ambenil, muito romilá, muito perventinho, essas coisas. E a Peniel, ela surgiu como uma luz que trouxe a nós uma visão. Aquilo que o jovem procurou e procura nas drogas, a Peniel nos proporcionou através do pastor Reuel. Eu era cabeludo, sim. Era cabeludo. Era bonito. Então eu agradeço a Deus pela tia Tereza também, que se encontra aqui, que me ajudou muito. Eu sou um dos primeiros alunos da Peniel. Lá em Dias d'Ávila, era uma braba danada. Às vezes nós tínhamos, a tia Tereza mandava-nos para um riacho que tinha, fazia uma merendinha assim rápida, porque ela sabia que durante o dia não teria comida. E se ficássemos na chácara, poderia haver até um montinho. E a tia Tereza, com a sabedoria de Deus, mandava a galera lá para a beira do rio, todo mundo passava o rio lá, o dia todo na beira do rio, se divertindo, e esquecia da fome. Eu agradeço a Deus pela Peniel, porque hoje vou caminhando aí com 56 anos de idade, pela minha esposa que ela está, de todas as mulheres virtuosas, ela sobressai a todas, uma amada, querida, privilégio de Deus, né? Tê-la uma obreira comigo na Amazônia. Muito bem. Fique em pé aí, querida, a mais bonita de todas, as demais me perdoem. Aleluia! Uma cabocla. Para acompanhar um mineiro na Amazônia tem que ser uma cabocla. Diz, não pisa aí. Não pisa. Não coloque nisto. Coma isso. E é uma excelente remadora e pescadora. Né? E principalmente de almas. Nós fazemos um trabalho na Amazônia, no Vale do Rio Madeira. Começa-se o Humaitá até a Foz do Amazonas. Quando se fala Amazonas, a floresta, as pessoas pensam logo nas araras. Jacaré, onça, borboletas, no Irapuru, aves, não é? Na floresta, naquelas árvores maravilhosas. Quando a Igreja Católica, junto com o descobrimento, entraram para dentro das florestas, tentando trazer a cultura portuguesa aos índios, houve muita rejeição dos índios, muita, dos adultos. Sabe o que eles fizeram? Criaram as missões, arrancavam as crianças do convívio da aldeia, jogava dentro das missões e pregava para eles aquilo que queriam. Hoje existe centenas, milhares de pastores no Brasil, não fazendo parte da Peniel, mas com a base Peniel. Base de temor a Deus. Base de cuidado, andar diante do pecado como se em casca de ovos. Porque a promessa do Senhor para a igreja é uma cidade onde não haverá fome, onde não haverá doença, onde não haverá choro, porque as coisas se passaram e tudo se fez novo. A promessa para a igreja, a morte de Jesus no Calvário, o grito de Jesus no Calvário diz, está consumado, dizendo que agora um drogado, como eu era, que fui preso aqui em Belo Horizonte 26 vezes, eu era hóspede ali naquela delegacia de furtos e roubos, ali na Pouso Alegre, tomei pau de todo jeito que você possa, choque onde você não possa imaginar que um policial pode dar choque no outro ser humano. E o Senhor veio e deu a oportunidade para um homem jovem assim como eu. Mas o que impede esse currículo de drogas, esse currículo de prisão, isso não quer dizer nada diante de Deus se eu não estiver
atento para aquilo que pode me impedir que eu entre na cidade pelas portas, que é o pecado. Então, pregar o evangelho na Amazônia não é pregar que o índio vai ter uma canoa nova, que o caboclo que deixou a sua rede armada, quando ele vai no outro dia na esperança de encontrar alguma coisa, ele encontra a sua rede toda destroçada pelo jacaré, ou o que ele pegou, as piranhas comeram. Pregar o que para este homem? Pregar que no mundo tereis aflição. Pregar que aqui no mundo a coisa vai pegar mesmo. Você vai preparar a terra, semear a boa semente, mas junto com a boa semente vai nascer a má semente. Pregar para ele que tudo isso passa. Daqui a 50 anos, 70 anos. Dizer para ele que tudo que ele conseguir neste mundo, que ele pode ver, que ele pode tocar, vai distanciá-lo cada vez mais da oportunidade de entrar na cidade pelas portas. Pregar para o caboclo que a oportunidade que ele tem é desfazer dos seus ideais neste mundo e buscar a única coisa que interessa, a salvação. Que a coisa maior que as pessoas mais procuram na Amazônia é a prosperidade. Se o caboclo está andando no barranco, ele quer uma canoa. Se ele consegue uma canoa, ele quer uma canoa de alumínio. E assim vai. Dizer para ele, o dia que ele conseguir chama na Amazônia, um recreio, um barco com 3, 4 covés, ele está mais distante de Deus quando ele não tinha nada. Hoje se troca na Amazônia uma pedra de crack por um saco de macaxeira. Se compra uma menina virgem por R$50. Troca-se maconha por farinha. Troca-se maconha por peixe seco. Aqui o grande problema é que os jovens entram na casa, roubam uma televisão, roubam um rádio para vender e conseguir o crack. Na Amazônia ele rouba a farinha que tem para comer. Ele rouba o peixe que está secando para trocar por drogas. A Amazônia pede socorro. Preservação na Amazônia está preservada. Mas o povo da Amazônia precisa de socorro. E nós estamos lá. Nós estamos lá com o ideal. Fazer obreiros. Porque se hoje eu estou na Peniel, meu coração é Peniel. Se hoje eu sou um obreiro lá na Amazônia, porque eu fui forjado pela Peniel e principalmente pela tia Teresa. Estava ali agora, quem estava perto lá, sabe, a tia Teresa me chegou e me deu um puxão de orelha. Eu falei, essa minha mãe preta pode fazer isso, porque ela tem autoridade para me dar puxão de orelha. Então eu louvo a Deus pela Peniel. E você, irmão, ore pela Amazônia. Ore pelas crianças que estão lá na Amazônia. Ore pelas crianças, que o grande problema na Amazônia é fome. Fome de pão. Fome principalmente de ouvir a palavra de Deus. Porque os que lá vão são missionários, são mercenários. Porque se você chegar para um caboclo, estou terminando, pastor Renato. Se você chegar por um caboclo que, repetindo, ele armou a rede, 200 metros de rede, é o que ele tem. De manhãzinha, ele vai, procura, chega, a rede está destruída por jacaré. Tem jacaré de 5 metros na Amazônia. Nós chegamos numa comunidade, nós entramos no barco, e quando o barco saiu, o cachorrinho do caboclo que estava dentro, ficou no barranco, ele pulou atrás. De repente veio assim, sumiu. Sumiu o cachorrinho, desapareceu. Crianças na Amazônia são despedaçadas ao meio e ninguém fala nada. Crime na Amazônia é comum. Nós precisamos, como diz Provérbios, livra os que estão sendo levados para a matança. Irmãos, que Deus abençoe você. Então, se você chega para um caboclo desse, que o cara, a única esperança é a sua rede. O jacaré comeu, é normal, faz parte, no mundo tereis aflição. É normal, as coisas acontecem. E ele volta para casa, não tem o que comer. Se ele viesse para Peniel, no culto, qualquer pastor da Peniel, ia dizer para ele que é assim mesmo, irmão. A vida é assim. Neste mundo as coisas acontecem assim, os acidentes acontecem. Jesus nos preparou para isso, mas disse que iria enviar o Espírito Santo.
Porém, se eu chegar para ele e dizer assim, você está nessa situação porque tu é ladrão, você está roubando a Deus, você não é dizimista, você não é... Eu acabo de matar o sujeito. Isso acontece lá todos os dias. Nós atendemos criança, forjando obreiros, com cheiro da Amazônia, palavreado da Amazônia, né? Um português bem coloquial, bem assim, regional. Nós trabalhamos com isso. Levando a criança, cuidado com o pecado. O pecado, sim, pode afastar o homem das cidades santa. E somente o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Então o Espírito Santo é o nosso instrumento de trabalho na Amazônia. É ele que convence as pessoas que estão ouvindo ter desejo para a situação, para aquilo que nós estamos pregando. Ele possa estar numa situação difícil, mas ele, como o apóstolo Paulo, diz assim, esquecendo-me das coisas que estão para trás, as que estão em minha volta, olhe para a cidade santa. Paulo não disse isso, para o alvo e prossigo. Nós pregamos para o caboclo esperança de vida eterna. É difícil, irmãos. Eu vim 3.600 quilômetros num Corsa 1000. O Léo falou, você é doido. Eu falei, sou doido por Jesus, está aí fora. É o mais bonitinho que carro que está aí, bem coloridinho, está bem na porta. Um Corsa 1000 98, nós andamos 3.600 quilômetros nele. E vou voltar. E nós trouxemos junto aquelas telhas que você viu lá, aqueles bonequinhos, imã de geladeira. Hoje você vai ter a oportunidade de participar do nosso ministério lá. Porque se não fosse sério, eu não estava aqui. Se não fosse sério o nosso ministério, eu não estava aqui. Então depois do final, leve um trabalho daquele lá para sua casa. Ajude a gente lá. Que Deus abençoe. Que Deus possa agir, falar no teu coração, e que este ano está terminando. E você possa agora na ceia, na noite de Natal, no ano novo, olhar para trás nesses 365 dias e perguntar para você, quantas almas eu ganhei para o Senhor? Quantas pessoas eu falei do amor de Jesus? E olha para frente e diz, este ano eu vou ter um objetivo. Eu quero trazer comigo uma alma para a igreja. No final do ano, terá aqui, você trazer uma só, o dobro de pessoas aqui. Deus abençoe vocês. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos ter um momento de oração. Claro, missionário a gente tem que orar muito por eles. Mas não só orar, apoiar. E o melhor apoio que se pode dar, primeiro, é oração. Segundo, o apoio moral e espiritual. Depois, o apoio financeiro. Então, comprem aquelas telhas, ajudem a obra deste homem. Até pouco tempo ele estava com uma casa lá com 150 crianças, né, em Humaitá. Pois é. Sabe como que era mantido tudo isso? Com a venda daquelas telhas. No Corsinha. No Corsinha. No Corsinha? Corsinha a gente carrega 500 quilos nele. Amém? Está vendo? Você está reclamando do seu carro? Por isso que eu falo de vez em quando umas bobagens aqui, né? Digo, tem pastor demais. Porque tem poucos igual esse aqui, ó. Tem poucos. E é desses. Não, obrigado. É desses que o mundo está precisando. Amém? Então impõe as suas mãos. Vamos orar. Eu vou pedir a um dos nossos pastores que voluntariamente, eu sei que eu poderia chamar qualquer um deles aqui, mas eu vou deixar que o coração mova aquele que assim quiser, para vir orar em favor do nosso querido pastor Joel. Amém? Pode ajoelhar, Joel. Vamos orar, vamos abençoá-lo, vamos cobri-lo com a unção, a graça de Deus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Deus, apresentamos a vida do teu filho mais uma vez. E a tua palavra diz, Senhor,
que o Senhor ungiu a Ciro, ó Deus, e que o Senhor iria à frente dele. Pai, que o Senhor, ó Deus, envergonharia, frustraria os planos do adversário. Senhor, e é no nome de Jesus, ó Deus, que nós invocamos esta bênção mais uma vez. Que o Senhor esteja à frente. Como diz a tua palavra, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Aplanarei os teus caminhos. Ó Espírito Santo de Deus, quebrarei os ferrolhos, as portas de bronze, e te mostrarei, te entregarei os tesouros celestiais. Sereandará na suderebalá, sereandarás. Reveste de força, cinge teus lombos de força, ó valente. Pai, em nome de Jesus, reveste sim, reveste o teu filho, ó Deus amado, nesta manhã com a armadura assim do teu Espírito, com o cinturão da verdade, com a couraça da tua justiça, ó Espírito Santo, as sandálias do teu evangelho, para que continue pisando sobre a serpente, sobre o leão, ó Espírito Santo de Deus, o escudo da fé, Senhor, pelo qual, Senhor, são apagados sim todos os dardos, Pai, em nome de Senhor Jesus Cristo, o capacete da salvação, Senhor, que o Senhor continue tomando a sua mente cativa, o teu coração cativo, dando a ele estratégias, assim como o Senhor dava estratégias a Davi. Dê estratégia aos teus filhos, Senhor. Dê estratégias ao teu servo, Senhor. Assim como disse Davi, o Senhor adestra nossas mãos para a guerra, para a peleja e para a batalha. E em tuas mãos a espada do Espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado por tudo que fez. Obrigado por tudo que está fazendo, Senhor. E obrigado por aquilo que o Senhor irá fazer. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aquele que leva a preciosa semente voltará sem dúvida. Sem dúvida, diz o Senhor. Sem dúvida, trazendo os seus modos. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado a você, glória ao nosso Deus. Oh, tempo maravilhoso. É muito bom. Esse é o ambiente que eu gosto. Não é? Não, envia-me, envia-me, envia-me. Olha, eis-me aqui, igreja não é para ficar cheia, não, igreja é para ficar vazia. Enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia, manda, sai, vai. Bom, não fica aí não, enchendo o lugar, tomando banco. Meu pai falou um dia comigo, Real, você está maluco? O que você está fazendo? Você está arrumando tanta igreja nessa cidade? Abrimos tantas congregações, tantas regionais, não sei o quê. Eu falei, ô pai, o negócio é o seguinte, essas igrejas vão crescer e tal, daqui a pouco vai ser um
tal de ter igreja Peniel por tudo quanto é lado, isso que será maravilhoso. Tá bom. Algumas cresceram, outras não. Mas eu continuo pensando assim. A igreja existe para pregar o evangelho. E na medida em que ela prega o evangelho, ela vai distribuindo os frutos que ela colhe. Ela não pode ficar com a despensa cheia. Aquilo que fica guardado na despensa estraga. Certo? Então, tem que haver uma constante renovação. Uns chegam, outros vão, outros chegam, outros vão. E a igreja não pode ficar crescendo demais, não. Para quê? Alguém, se juntasse a Peniel inteira, lá no Mineirão não caberia. Talvez, é verdade. Para quê? Para quê? Tem uma igreja aqui de Belo Horizonte, onde um dos seus líderes é um missionário de coração. Não vou dizer o nome por uma questão de ética, é claro. Não é uma crítica, mas eu acho que é até um elogio. Ele disse assim, puxa, aonde a gente chega, a Peniel já chegou. É isso mesmo. Mas tem tanto lugar ainda. Tantos ribeirinhos. Ó, lá, Chapuri. Está lá. Esperando. Nós estivemos lá. Chapuri. Agora, lá no meio da mata amazônica. É isso mesmo. Igreja é para pregar o evangelho. Amém? Capítulo 13, vamos lá. Atos dos Apóstolos, todos juntos, vamos ler juntos. Vamos ler pausadamente por causa das diferentes traduções, mas se nós lermos com certa prudência, não atrapalhará ninguém. Vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, o sobrenome Níger, negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Verso 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E continua a história, ela não para, vai até o capítulo 28 e não termina ali também, a história continua. Podem sentar, eu vou continuar. Olha, na igreja que estava aí em Antioquia, o Espírito Santo estava agindo. O Espírito Santo não parava, ele não para, ele nunca sossega, porque o Espírito Santo tem vida. Ou seja, o Espírito Santo é vida. Desde o princípio está escrito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre o caos. Onde houver caos, o Espírito Santo está acima e ele está sempre dando forma, gerando vida, gerando vida, gerando vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida total, plena. Onde não há vida, porque não há Espírito Santo. Pode haver espécies de vida ou modos de viver, e até modos de viver o Evangelho. Maneiras doutrinárias, teológicas, comportamentais, sociais, estilos diferentes de se viver o Evangelho. Mas a única maneira de se viver o Evangelho de fato
é a que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo está dizendo, a igreja que estava em Antioquia. Ali havia um grupo de líderes, de pastores, de mestres. Ali estava o ministério daquela igreja reunido. E aquele ministério estava orando. E a Bíblia diz, orando e jejuando. Orando e buscando a direção de Deus. Orando e olhando para frente, buscando lá no futuro a visão do presente e do futuro. Não basta ler a Bíblia, não basta conhecer a Bíblia, não basta ter o conhecimento intelectual da Bíblia. Um dos maiores intelectuais a respeito da Bíblia, do Novo Testamento, o maior especialista do mundo em Novo Testamento, capítulo 1 de João, de 1 a 8, que dava aula na Universidade de Genebra, especialmente nesses 8 versículos, em grego, a partir do original. Era ateu. Não basta conhecer a Bíblia intelectualmente. Não basta ter entendimento da Bíblia. É por isso que sábio é aquele que conhece a palavra de Deus. Mas não apenas intelectualmente, mas aquele que vive a palavra de Deus, que aplica a palavra de Deus à sua vida e se esforça por isso. Então esse é sábio. Esses homens eram sábios porque estavam orando e buscando a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo dava, claro, deu a sua direção. Porque, primeiramente, eles estavam orando. Segundo o verso 2 diz, e eles estavam servindo. Olha, quem não serve, não serve. Não é? Quem não serve, eu gosto muito dessa frase. Quem não serve, não serve. Quem não é humilde ao ponto de poder servir ao seu irmão, não serve. Porque a maior lição de humildade foi a dada por Jesus Cristo mesmo. Quando, depois de um dia intenso de trabalho, ele os reuniu e ele tomou uma bacia e foi lavando os pés de cada um. Humildade. Por isso, servindo, diz o texto, jejuando. Eu quero andar bem rápido, porque eu ainda quero falar mais uma coisa num outro texto hoje aqui. Vamos ver se dá tempo. Tem que dar, não é possível. Veja lá. Então, servindo, jejuando, disse. Ou seja, quais são as condições para que o Espírito Santo fale? Voltando outra vez lá, nós vemos que eles estavam o quê? Reunidos, juntos. Deus não abençoa a desunião. Onde há contenda, onde há pelejas, onde há ressentimentos e ciúmes, onde há despeito com a obra, o trabalho, o ministério de alguém, o Espírito Santo está fora. O Espírito Santo, para agir, exige unidade. Antes de mais nada, eles estavam unidos. E porque estavam unidos, serviam ao Senhor, jejuavam também. Então o Espírito Santo disse, falou o Espírito Santo. Como é que ele falou? Olha, há muitas maneiras pelas quais Deus fala, né?
Deus fala diretamente no nosso coração. Deus fala à nossa mente. Deus fala, ouve-se, pode-se ouvir a voz de Deus. Ontem isso aconteceu, hoje também acontece. Não é tão comum, mas acontece. Um dia ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus fala através dos fatos que nos cercam e das coisas que estão diante de nós. O Espírito Santo nos fala através dos atos e das atitudes das pessoas também. O Espírito Santo pode falar através da nossa mente também. O Espírito Santo ilumina a nossa mente. O Espírito Santo conduz o nosso pensamento. Enfim. Mas no caso específico, diz o texto, falou, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Na obra de Deus é o Espírito Santo que conduz. O Espírito Santo é o líder da sua obra. É o líder incontestável. Incontestável. Ninguém contesta. Ninguém confronta. Ninguém pode até desafiar. Mas se alguém desafia o Espírito Santo, pode saber que será consumido. Aconteceu no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, mais adiante vocês leem. Aquele homem que tentou, Ananias tentou enganar o Espírito Santo. Num confronto direto com Deus. E todo confronto direto com Deus significa fulminação, morte. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Ele não só é um fogo que nos santifica, que nos purifica, que nos abençoa, mas ele também fulmina. Servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Impressionante, não é? Agora. Eu não sei como é que muita gente iria fazer hoje, porque em alguns lugares onde não se ora muito, como é que se faria? Porque hoje, porque o Espírito Santo diz é agora. Acabou. Ele disse a Abraão, ele disse Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Jesus disse depois: vem e segue-me. E Paulo diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: Saulo, por que me persegues? Que queres que eu te faça? Tu és vaso escolhido, separado, ponto. Deus não pede currículo. Deus escolhe. Aponta, determina. Amém? Isso é o Espírito Santo agindo na igreja. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Não é para hoje, não é para amanhã, não é para depois da manhã. É agora. E quando Deus fala que é agora é agora mesmo, é isso, neste momento. Nem antes, nem depois, nem um minuto para frente, nem meio minuto para trás. É naquele momento especial. É um momento marcante que determina a vida de um homem, de uma pessoa. E é aquele momento em que o Espírito Santo de Deus fala. E principalmente, neste caso, chama. É por isso que a Bíblia diz assim também:
se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Todas as vezes que o Espírito Santo fala, e o nosso coração se deixa envolver por alguma espécie de sombra, de dúvida ou de preocupação, o Espírito Santo já não age. Ele chama e chama. Gosto daquela história que eu já contei 500 vezes, vou contar pela nem sei como é que é, vou falar milésima primeira vez. Daquele jovem, né? Lá estava o nosso querido, eu esqueci o nome, estava ele pregando lá na Alemanha, Zinzendorf. Lá estava o Zinzendorf. Precisamos de um missionário. Precisamos de um missionário agora. Precisamos de um missionário urgente. É para a Groenlândia. Quem vai? Vamos orar. E naquele momento o jovem levantou a mão e disse, eu vou. Tá bem. Ótimo. O culto terminou. 19 foram dormir. Todos foram dormir. No dia seguinte, culto às 6 horas da manhã. Todos se levantaram. Neve dessa altura. E quando ele começou a pregação, logo ele disse, onde está aquele jovem que ontem levantou a mão e disse que ia para a Groenlândia? E eu falei, não tem dia certo de partida, porque é imediato, não tem salário garantido, não sei para onde vai, não tem onde morar, não tem nada, e vocês sabem que na Groenlândia é só neve. Cadê o jovem? Alguém levantou a mão e disse, o senhor falou que era tão urgente assim. Hoje, às 4 da manhã, ainda estava escuro. Ele pegou o cajadinho e o embornalzinho. Já foi. Ele já foi. Quando Deus chama. Ele não pergunta se eu quero. Ele não me pergunta se eu estou pronto. Ele não me pergunta se essa é a vontade do meu coração. Eu acho que Deus teria muito tempo teria muito trabalho para trabalhar muito trabalho para atuar nessa modernidade, em que as pessoas têm tantas coisas para colocar diante de Deus antes. Mas eu acho que é por isso mesmo que ele é meio ditador, né? Deus é ditador, não é uma palavra boa, ele é soberano. Ele diz, eu ponho, eu tiro, eu faço, eu desfaço, eu mando, eu faço voltar. Eu sou Deus e não há outro. E é sensacional, é simplesmente sensacional viver na onda do Espírito Santo. Não existe melhor aventura, não existe outro barato que supere esse, o de estar inteiramente nas asas do Espírito Santo e na unção da sua glória. Porque para onde sopra o vento, é para lá que eu vou. Quando a gente vai na Bolívia, você vai lá para aqueles altos dos Andes, né? Então você vê aquelas águias enormes. É assim. Mas por que isso? Elas nem batem as asas. Elas vão no embalo. Aí você ouve aquela música lá.
Asa do Espírito Santo. E disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. Olha, Deus estava muito à frente da nossa ciência virtual do século 21. Deus estava mais do que online. Porque o homem ainda precisa clicar. Ele, nem isso. Na sua mente, atua. O comando vem da sua mente soberana. E as coisas vão acontecendo. É por isso que o homem, quando ouvir a chamada de Deus, tem que mergulhar. Mergulhar. Esquece, 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 esquece. Por isso que ele disse também: olha, todo aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, e riquezas, isso e aquilo, tudo, não é digno de mim. Eu já falei, nós tivemos um pastor aqui que chegou um dia no meu gabinete para dizer: olha, eu sou o mais infeliz de todos os homens, porque o Espírito Santo não pode falar comigo. Porque se o Espírito Santo falar comigo, eu não posso responder. Porque antes eu tenho que ir para a minha casa, fazer uma reunião com a minha família e perguntar à minha família se a minha família está de acordo que eu ouça a voz do Espírito Santo. Havia na igreja que estava em Antioquia pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, e falou o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo. No domingo passado, enquanto o Espírito Santo estava agindo aqui dentro dessa casa, movendo esse lugar, quando dezenas de pessoas vieram aqui, se renderam ao Espírito Santo de Deus, na presença de Jesus Cristo, entregando sua vida para a sua obra. Enquanto isso tudo acontecia, ele fazia também uma outra obra estranha, que ninguém sabia. Eu sabia, graças a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo não faz nada sem revelar antes aos seus profetas. Então, quando todo mundo viu uma coisa, o Espírito Santo mostrava outra. Porque o Espírito conduz a sua obra. Quando eu ficar mais velho, ainda está cedo. Quando eu estiver bem velhinho mesmo, com a bengalinha, aí eu vou escrever um livro, A Liderança do Espírito Santo. Quero escrever. Ainda falta muita coisa para mim, eu acho. Né? Estou muito à frente desse carro. Pelo amor de Deus, não é para desprezar, não. Olha, deve ter muita experiência boa me esperando por aí ainda. E eu estou pronto. Então não vou escrever esse livro agora, porque vai ficar sem graça depois. Como o Espírito Santo dirige, como o Espírito Santo maravilhosamente faz o impossível. Como o Espírito Santo faz o imprevisível. Como o Espírito Santo vira de repente uma mesa assim. Você assusta. Separai-me a Barnabé e a Paulo.
para a obra que eu os tenho destinado. Vamos curvar a nossa fronte diante de Deus. Claro que depois dessa palavra eu não posso deixar de dar a você a chance de atender aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Vamos ficar em pé e quem ouviu, venha depressa. Amém? Então vamos lá, bem depressa. 2, 3 minutos só para isso, por favor. Vou marcar aqui, graças a Deus, já tem um aqui. Glória a Deus. Quem mais? Olha, ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está chamando, o Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está agindo. E olha, é a hora. Passou. Se passou, você perdeu. Acabou, foi. É a mesma coisa que aconteceu lá no tanque de Siloé, naquele dia. O anjo veio, sacudiu. Olha, desce depressa. Quem chegar primeiro vai ser curado, vai ser abençoado. Venha depressa. O anjo moveu as águas. As águas estão agitadas. Corra, mergulhe. Senão passa. Senão a chance passa. Depressa. Deus tem pressa. Deus trabalha online. É na hora, no tempo. É aqui e agora.
Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Espírito, Espírito, Espírito. Santo Espírito, envolve-nos. Sopra sobre nós. Aleluia. Vamos orar então. Oremos agora. Todos estendam suas mãos. Vamos clamar a Deus. Aleluia. Repitam comigo: Senhor Jesus. De novo: Senhor Jesus, estou aqui diante de Ti. Eis a minha vida. Usa-me, usa-me, usa-me como quiseres, quando quiseres, onde quiseres, do modo que quiseres. Ó Deus, Tu és a minha condição, Tua é a minha vontade, Teu é o meu querer, e eu me rendo inteiramente a Ti. Unge-me com Teu Espírito Santo, renova sobre mim a Tua bênção, a autoridade e o Teu poder, e guia-me, guia-me, guia-me a partir de agora, dentro do Teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem voltar para os seus lugares. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. Amém? É isso aí. Ou melhor, vamos começar aqui em Lucas capítulo 1. Lucas 1:30. Vai ser rápido. Lucas 1:30. Diz assim o nosso texto: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vamos ler juntos todos? Maria, todos. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém. Podem sentar. Não é Maria cheia de graças. Porque a Maria cheia de graças é aquela que distribui a graça. Mas o texto está falando de Maria coberta pela graça, ungida pela graça, revestida de graça, da graça de Deus. E eu quero falar para você hoje um pouquinho sobre a graça que basta. Deus está me mandando falar isso hoje. Tem alguém aqui que está precisando, talvez todo mundo, começando por mim até o último lá na porta, e também vocês que estão na internet. Pois bem, ele diz lá: a minha graça te basta, porque bastou para Maria. E quem era Maria? Maria não era ninguém. De onde veio? Era uma mocinha que apareceu. Mas quem era essa mocinha? O Espírito Santo tinha os olhos sobre a vida dela. O Espírito Santo tem os olhos sobre você, moça. O Espírito Santo tem os olhos sobre você, jovem. O Espírito Santo tem os olhos sobre você, homem. O Espírito Santo está olhando para você, senhor, senhora, ancião. O Espírito Santo está olhando para você hoje. E Ele está dizendo: olha, a minha graça te basta. Pare de ficar zanzando por aí. Pare de dar essas loucuras na sua cabeça. Pare de pensar tanto e comece a crer em mim. Olha, se Maria fosse pensar na sua condição física, moral, espiritual, social, familiar. Mas ela não pensou. Porque ela deu atenção àquilo que o anjo de Deus dizia: a minha graça basta para você.
Talvez se ela fosse uma jovem de hoje que estivesse entrando todos os dias na internet, que estivesse procurando aqueles sites terríveis que estão por aí, se estivesse atendendo aqueles apelos que vêm para você encontrar um tal amigo, uma tal pessoa, e se tivesse que estabelecer algum tipo de relacionamento, que ninguém vai ficar sabendo, só você sabe. Aquele telefonema que você tem dado, aqueles lugares onde você tem ido, e aquelas coisas terríveis, que quando alguém chega, você desliga depressa o seu computador. Eu quero dizer para você, e eu não estou falando de bobagem não. A revista Isto É dessa semana traz um artigo desse tamanho. A capa já vem lá. Tudo. O que é que está acontecendo? Ainda bem que os pastores já vêm falando há mais tempo nas igrejas. Lá fora agora se descobriu o perigo. Mas eu estou dizendo para você nesta manhã, não importa a idade, de onde você veio e quem você é. Eu estou dizendo a você que é importante para você ser abençoado, abençoada e apropriar-se da graça de Deus. Deixe essas maldições demoníacas que estão arrasando a vida moral de muitas pessoas, que estão destruindo muitos lares, que estão arruinando com muitos jovens, que estão distorcendo a sua mentalidade. A Bíblia diz assim: olha, bem-aventurada, que haja graça sobre ti, não temas. Porque a graça de Deus é o que basta. Só a graça de Deus pode mudar esse estado de coisas. Se o seu casamento está abalado por causa desse tipo de relacionamento que ninguém sabe, mas o Espírito Santo sabe, e Ele está me mandando falar aqui nesta manhã, corte hoje. Essa maldição vai destruir a sua vida. Vai destruir os seus sonhos e os seus propósitos. E o seu cônjuge que nada sabe hoje, seja mulher, seja homem, está iludido. Mas Deus não. Seu pai e sua mãe podem não saber. Mas Deus sabe. E o Espírito Santo está mandando jogar aqui um laço para pôr no seu pescoço e dizer: pastor, puxa. Não. Ele está dizendo para você hoje: olha, a minha graça te basta, ainda tem chance. Amém? Está fraco esse amém? Amém, amém de verdade. Cai fora enquanto é possível. Depois que certas coisas acontecerem, as pessoas vão olhar para o seu rosto e vão dizer: aí. Porque a rede que esconde tudo, amanhã ela abre também. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. É por isso que eu disse que tinha que falar isso hoje, não é? Paciência. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho na carne. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo estava orando e clamando a Deus por causa de um espinho na carne que não saía. Havia uma certa tribulação que perturbava a sua vida. Mas você diz: mas o apóstolo Paulo, aquele grande homem, o cristão do primeiro século, o homem que escreveu a metade, mais da metade do Novo Testamento, ele tinha isso. Ele que está escrevendo: olha, tem um espinho na minha carne, e só me mexer assim. Vocês já tiveram um espinho na carne? Quando a gente é menino, eu tinha, né? A gente joga bola naqueles cantos lá no meio da rua, né? Um espinhozinho entrava assim no pé e porcariazinha do espinho não saía. Você mete a agulha e tal, e ele não sai. E vai ficando ali. E você vai andando. De repente ele... Assim, espinho na cara. Mas o apóstolo Paulo está falando de um espinho ainda pior. Esse espinho na carne, ele está atravessado, ele está encoberto, envolvido, e é praticamente impossível sair dele. E você diz: como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou continuar assim? Como é que as coisas... Eu não posso, eu não aguento. Não pode ser mais assim. Mas Deus vem e diz assim: olha, dash flash. Eu sou Deus soberano. Eu sei por que pus esse espinho na sua carne. Eu sei por que eu pus esse marido na sua vida. Eu sei porque eu permiti essa mulher na sua vida. Eu sei porque eu estou permitindo acontecerem esses e estes fatos na sua vida. Tudo o que acontece tem a permissão de Deus. Se não fosse assim, onde é que você estaria? Você ouviu o pastor Joel falar aqui agora mesmo, né? Está lá o ribeirinho com a sua canoa. Mas ele quer mais do que uma canoa. E o dia que ele tiver uma lancha motor, ele esquece de Deus. Quanta gente que tem um espinho na carne e acha que o seu estado até de sofrimento e quase miséria é um castigo de Deus. Mas eu quero dizer a você que não é castigo de Deus, não, é misericórdia de Deus. É a permissão de Deus. Se não fosse assim, como não seria? E ele vem e diz: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Fique com a graça de Deus. Amém? Mais um versículo, Romanos 8, 31 e 32. Romanos capítulo 8, eu falei 8, foi? 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será o louco que
que se levantará contra nós? Essa é a minha versão. Quem é o louco que se levantará contra nós? Se Deus está comigo, fica quieto na sua para viver, senão você vai morrer. Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com todos a quem Ele chama. Deus tem um compromisso com todos os seus servos. Deus tem um compromisso com cada cristão fiel. Deus tem um compromisso. Deus é leal. Ele chega ao ponto de dizer que ainda que a gente venha falhar e nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Fique na graça. Diz o nosso texto ainda: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu leria isso aqui assim, do meu jeito, né? Qual é o doido que vai imaginar fazer uma acusação contra os eleitos de Deus? Deixa de ser. Seja mais inteligente. O que é de Deus é intocável. O que é de Deus é intocável. A igreja de Deus é intocável. A obra de Deus é intocável. E não há quem a toque e que não sofra as consequências. Pode escrever. Pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos. Mas vem. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Se não fosse Deus, nenhum homem seria profeta, nenhum homem seria pregador, ninguém seria evangelista, não haveria um só apóstolo no mundo inteiro, porque esse homem perfeito ainda não surgiu. E o dia que surgiu, foi crucificado e morto. Por isso, diz, quem tentará? Porque é a graça que basta. Amém? Entenderam? Tem alguma dúvida? Finalmente, Salmo 18, versos 41 a 46. É um pouquinho maior. Salmo Livro dos Salmos, verso 18, capítulo 18, a partir do verso 41. A minha graça de novo, a minha graça, a tua graça me basta. Que mais quero eu? Sabe por que a graça de Deus nos basta? Porque ele diz assim neste Salmo de Davi, e a gente sabe quem foi Davi, pelo tudo que Davi passou, todas as situações em que ele se envolveu, ou que ele foi envolvido. Finalmente ele escreveu este cântico, esse salmo é um cântico. Finalmente ele escreveu este salmo, falando sobre os seus inimigos, e o que como Saul se viu, não na mão de Davi, mas nas mãos de Deus. Diz o texto: olha, Davi, a minha graça te basta. E a minha graça te basta porque eu esmaguei os teus inimigos.
Pois de força me cingiste para o combate. É Davi agora que está dizendo, me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém acudiu. Quando a desgraça é muita, não adianta pedir socorro, porque ninguém quer ajudar, porque não vai se comprometer e cair junto. A graça basta para os servos de Deus. Amém? E não existe ataque do diabo que prejudique um servo de Deus. Pode fazê-lo sofrer, sim. Você pode perder algumas noites sem dormir. Você pode até emagrecer. Você pode até ficar doente. Mas eu duvido que você morra. Porque a graça de Deus nos basta. De repente, quando você não pode imaginar, na hora quase do fim, alguma coisa acontece. Muda tudo. Porque a graça nos basta. Amém? Estava lendo de um missionário na África, um missionário médico cristão. Esse médico estava operando no Zimbábue. E a certa altura, algo aconteceu que o bisturi escapou e rasgou a mão dele. A pessoa que ele estava operando tinha AIDS. E ele estava no Zimbábue. Estava agora contaminado. Como sair? Eram 44 horas de voo até chegar nos Estados Unidos. Com 12 horas de parada na África do Sul. Então a vida dele estava a ponto de perecer. Mas mesmo assim, eles o puseram dentro do avião. E ele chegou até a África do Sul. Dentro do avião ele desmaiou. A filha dele, que também era médica, ao seu lado, tentava ajudá-lo. E ela ia pensando, como é que eu vou ajudar meu pai na hora que o coração dele parar? Porque começaram a aparecer os sintomas. Sintomas graves. Não havia esperança, não tinha mais saída. Essa história é contada por Marcos Lucando no seu livro Graça. E então, lá estava ele naquele estado. A morte, esperando. Mas a filha entrou no banheiro e começou a orar e disse: ó Deus, eu preciso de ajuda, porque senão ele vai morrer, não tem saída, não tem jeito. Até chegar nos Estados Unidos. Bem, para encurtar essa história, enquanto ela orava e ela saiu do banheiro do avião, ela perguntou ao piloto se não havia, pergunta se não tem algum médico. Apareceram, acreditem, 100 médicos. 100 médicos. Essa história parece fabulosa, e é fabulosa mesmo. Porque naquele voo, talvez 450 pessoas dentro do voo, né, dentro daquele avião. Mas havia 100 médicos. E havia um especialista. E o especialista nestas doenças infecto-contagiosas graves como é a AIDS, chegou e disse a ele: olha, fizemos tudo. Agora, só Deus. Faltavam ainda muitas horas de voo. Mas enquanto aquele avião voava e todos esperavam chegar ao final da viagem, a filha foi olhando para o pai. A cor foi voltando. Os movimentos foram voltando. As manchas foram desaparecendo. E ele chegou
são curados. Amém? Sabe por quê? A minha graça te basta. É a graça de Deus que basta. Ah, mas ele era um missionário. Estava lá no campo. Foi contaminado. Condenado à morte. Sim, não tinha saída. Mas Deus preserva os seus. Corre a sua fronte ante Deus. A minha graça te basta. Você foi lesado nos seus negócios? Os que devem não pagam? A firma faliu? O médico disse que não tem mais esperança? Ah, são apenas 3 meses de vida? Olha, morrendo ou não, está escrito, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais for difícil a sua hora, maior será a sua bênção. É por isso que é bom desafios grandes. E Deus vai nos conduzindo dia a dia de um desafio a outro. E nunca nós temos desafios menores. Eles só vão crescendo. Porque as bênçãos de Deus também só vão aumentando. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé mais uma vez. Eu vou fazer esse apelo. Vem aqui para nós orarmos. Olha, Deus tem uma bênção para você aqui hoje. Eu não sei quem tem que orar. Você precisa receber essa bênção de Deus hoje. A minha graça te basta. É a minha graça que basta. É a minha graça que basta. Você não tem que comprar. Você não tem que fazer nenhum negócio com Deus. Você tem que simplesmente entregar. Creia que Deus tudo pode. Aleluia. Deus sonda o seu coração, Ele conhece tudo. Pare de ficar contando sua vida para todo mundo, pelo amor de Deus. Para com isso. Fala só com Deus. Fale só com o Espírito Santo. Será que tem amigo maior e melhor do que Ele? Por que você tem que contar tudo para o seu amigo mais próximo? O seu amigo mais próximo vai chegar para o amigo mais próximo dele, e o amigo mais próximo dele vai chegar para o outro amigo mais próximo, e a sua vida daqui a pouco está na rua. Fale com o Espírito Santo aqui nesse momento. Ele está aqui. Fale com Ele. Olha, Senhor, eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua graça. Eu necessito da Tua graça. Sem a Tua graça eu morro. Se Tu não estenderes a Tua mão sobre mim, eu não sei o que vai acontecer. Eu saio de uma e entro noutra. É como ondas. Vem uma e eu penso, essa onda do mar já passou. Mas já vem a outra atrás. E a outra é maior, e vem a outra, e vem a outra, e vem a outra. Você não tem saída. A única saída, meu amado irmão e irmã, é a graça de Deus. Ou você se volta para a graça de Deus, ou você está realmente perdido. Porque não há saída. Amém?
Então, vamos orar, pastores, por favor, todos impondo as mãos, todos nós. Vamos impor as mãos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, todos, Senhor Jesus, está muito fraco. Senhor Jesus, ó Espírito Santo, Deus de toda glória, em teu nome, Senhor, que neste momento eu clamo a ti e eu te digo: ó Deus, o espinho dói, a carne dói, a alma geme, mas a tua graça me basta. Senhor Jesus, parece que está tudo perdido, não vejo nenhuma chance, não tem saída, mas a tua graça me basta. Senhor, parece, tudo indica que eu vou morrer. Pode orar. Parece que eu vou morrer. A doença é grave, o diagnóstico é forte, mas nesta manhã eu te suplico, ó Espírito Santo, cura, porque a tua graça me basta. Senhor, muito obrigado, porque o teu Espírito Santo está aqui. E eu quero pedir aquela consolação do alto. Senhor, aquela consolação do Espírito de Deus, que aperta o meu peito, que dói nas minhas costas, que vai até as minhas pernas, que sobe pelo meu pescoço, que dói a minha cabeça, que me faz gemer, que me faz gritar, que me faz ter raiva e ódio. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, toca, Senhor, toca agora, Senhor, a tua mão de poder sobre mim, em nome do Pai, em nome do Filho, do teu Espírito Santo, Senhor de toda a glória, porque a tua graça me basta. Eu tomo posse dela nesta manhã. Põe a mão na sua testa, ó, assim. Põe a mão na sua testa. Quem quiser, onde quiser, sentado, em pé, deitado. Senhor Jesus, derrama sobre mim da tua graça, a graça de Deus, essa que vem diretamente do trono, essa que vem diretamente do trono. Consola, conforta, me dá paz, muita paz, a paz de Deus para a minha vida e para todas as pessoas que estão perto de mim, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podem trazer os seus dízimos e suas ofertas enquanto todas as coisas cooperam. Abençoe a obra de Deus. Abençoe a casa de Deus. Abençoe a sua casa também. Eu sei que estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a confiar em ti, mas
ainda tem gente trazendo contribuições. Podem trazer. Realmente é um tempo de grande necessidade. E os grandes desafios da obra estão aí, né? Muito bem, encerrando o nosso culto, eu tenho 2 pedidos aqui muito importantes. Primeiro, a irmã Maria Aparecida, é a mãe do Emerson Mamão, está no CTI, o estado dela é grave. Vamos orar em seu favor. Também pedido de oração aqui em favor de Mateus, a criança que fez o transplante de medula. Também é gravíssimo. A professora Joana tem um sobrinho que foi atropelado essa semana. Garoto crente, abençoado, 9, 10 horas da noite, o vizinho chegou, deixa eu dar uma voltinha na sua bicicleta. E ele tomou a bicicleta e desceu, era uma ladeira. A bicicleta quebrou feio, bateu num automóvel lá embaixo. A criança está com a perna em estado gravíssimo também, fratura exposta e etc. Vamos orar? Igreja, levanta sua mão. Vamos orar. É a graça que basta. Sem a graça de Deus estamos perdidos. Portanto, vamos orar aqui agora e clamar em favor de cada um desses amados irmãos, suas famílias e tantos que estão carecendo tanto da bênção de Deus. Em nome de Jesus, que o Pai de toda glória estenda a sua mão e sejam curados, sejam curados, sejam curados, mediante a sua grande misericórdia, seu imenso poder e aquela graça que nos basta. Ó Deus, cura essas pessoas. Dá, Senhor, o conforto, o consolo, a bênção do Teu Espírito Santo a cada uma delas, também as suas famílias. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, não esqueça o nosso culto dia 24 às 8 em ponto. Ora, se o culto é às 8, você tem que sair de casa 7h10. E olhe lá, dependendo do lugar onde mora, até antes, que é dia 24, é complicado o trânsito. Então saia cedo, chegar cedo. Se o culto começar às 8h05, eu termino às 9h05. Se começar às 9h10, às 8h10, eu terminar às 9h10. Tem que ser 1 hora mesmo no duro. Apesar, não, se no ano passado terminamos 5 minutos antes. Foram 55 minutos de bênção de Deus. Amém? Venha preparado. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Veja lá, depois dá uma olhadinha lá na carta de Filadélfia. Jesus disse para a igreja dele: olha, eu amo você. As pessoas costumam dizer só para os namorados, os apaixonados e tal. Pois é, eu acho que Jesus é um apaixonado pela sua igreja, tanto que ele deu a vida. Hoje em dia ninguém dá a vida mais nem pela sua paixão. Mas Jesus dá. Jesus continua dando a sua vida pela sua igreja. Então, venha dizer para ele no próximo dia 24, Senhor, muito obrigado, que tu me amas. Amém? Olha, temos aqui um convite. Deixa eu ver aqui esse convite rapidinho. Convite da Juliana e Leandro, que casam-se na Igreja Peniel do bairro Amazonas, Rua Tefé 493, bairro Amazonas, no próximo dia 28 de dezembro, às 19h30. Que Deus abençoe Juliana e o Leandro no seu casamento. Amém? Vamos orar? Levante sua mão. Você foi abençoado hoje? Amém? Vão levando 2 bênçãos, né?
Tinha um pastor aqui que falava assim, ele pregava 2 vezes, pregava 2 mensagens, 2 pães. Ele dizia, são os 2 pães, né? Então hoje vocês tiveram 2 pães. Um pão do Espírito Santo, o outro pão da graça que basta. Amém? 2 pães. Tempo de festa, tempo de Natal, distribui o pão. Faça que esse pão vire 4. E cada um pega e passa adiante, vira 8, 32. E vai se multiplicando. Levante suas mãos, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Agradeçamos a Deus. Faça a sua oração de gratidão. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, que é o líder da tua igreja. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que conduz a sua obra. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo, que derrama sobre nós a sua graça, a graça que basta. Deus abençoe vocês em qualquer parte do Brasil e do mundo. Faça um Natal que glorifique a Jesus onde você estiver. Ele merece. Deus abençoe muito sua vida. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nesses dias quero ver seus milagres. Quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo o Filho que desce de